Olá! Já pararam para pensar que em quase tudo que a gente faz para se divertir tem ciência escondida? E olha, especialmente nos videogames. Pois é, existe um universo inteiro de física em cada pulo, cada batida e cada movimento que a gente vê na tela. Pensa bem, sabe aquele pulo que parece que desafia a gravidade? Ou o jeito que a bola viaja pelo campo num jogo de futebol? Tudo isso segue regras. A questão é, que regras são essas? E será que elas são iguais às do nosso mundo? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Como é que o entretenimento, algo que a gente ama, pode virar uma ferramenta de aprendizado super poderosa? A gente vai ver como transformar a paixão por um game numa verdadeira jornada de descoberta científica. Ok, vamos mergulhar de cabeça nessa história. O protagonista aqui é o Davi, um aluno da Clonlara School of Campus. E o mais legal dessa escola é a filosofia deles, incentivar que cada aluno aprenda através das suas próprias paixões. A missão é exatamente essa, conectar aquilo que você adora com o conhecimento. Bom, o projeto do Davi foi, na verdade, bem simples na ideia, mas muito profundo na execução. Ele decidiu usar a paixão dele por games para entender um assunto que pode ser bem complicado, a mecânica clássica lá da física. E a ferramenta de estudo dele? Um laboratório virtual que milhões de pessoas usam todo dia só por diversão. Tá, mas por onde se começa um projeto desses? O primeiro passo foi a investigação, claro. O Davi mergulhou fundo para entender como os motores do jogo, que são tipo o cérebro por trás de tudo que a gente vê na tela, realmente funcionam. E só para todo mundo ficar na mesma página, mecânica clássica é basicamente o estudo do movimento. É a física do Newton, sabe? Aquela que descreve como as coisas se movem aqui no mundo real. E era justamente isso que o Davi estava caçando dentro do mundo virtual. E foi durante essa pesquisa que ele se deparou com uma percepção que mudou completamente o rumo do projeto. Foi uma revelação que virou a chave para tudo que ele analisou depois. E a grande sacada foi esta. O Davi percebeu que a física dos jogos não quer ser uma cópia perfeita da realidade. Pelo contrário, ela é otimizada para ser divertida, para funcionar bem. A sensação do jogo, o feel, é muito mais importante do que a precisão matemática. E entender essa diferença foi o ponto fundamental de tudo. Com essa nova ideia na cabeça, era hora de ir para o laboratório. E o laboratório escolhido foi a super popular plataforma Roblox, um lugar perfeito para observar todas essas regras simplificadas em plena ação. Mais especificamente, ele focou no jogo Blue Lock, que é um jogo de futebol, e de repente cada partida deixou de ser só um jogo, virou uma observação científica. Cada passe, cada corrida, cada chute, tudo virou dado para ser analisado. Olha só que exemplo perfeito e concreto. A terceira lei de Newton. A ação é o pé do jogador chutando a bola. A reação é a bola saindo voando com uma força igual e na direção oposta. É um conceito de livro didático acontecendo ali, na tela, de forma super dinâmica. Mas não parou por aí, claro. Ele começou a ver física em todo lugar. A cinemática, na velocidade dos jogadores, a inércia, no jeito que eles continuam se movendo, e até a famosa segunda lei de Newton, na relação entre o comando do teclado e a aceleração do personagem. Mas como em toda boa pesquisa, apareceu um grande desafio. Um obstáculo que fez o Davi pensar de um jeito diferente e que, no fim, levou ele ao seu verdadeiro momento eureka. E o problema central era esse, nas palavras do próprio Davi. Como é que se aplica leis matemáticas super precisas num sistema que, de propósito, simplifica e até distorce essas leis em nome da diversão? As diferenças apareciam o tempo todo. Para superar isso, a solução não foi achar uma fórmula mágica que unia os dois mundos. Foi algo muito mais inteligente. Foi uma mudança de perspectiva. Uma redefinição total do que ele estava tentando fazer. E aqui está o pulo do gato. Em vez de tentar forçar a física real a se encaixar no jogo, ele começou a usar a física como uma lente para entender por que o jogo era diferente. A pergunta mudou de "isso aqui segue a lei de Newton?" para por que será que isso não segue a lei de Newton? E com essa nova abordagem, as imperfeições viraram o foco principal. Um pulo que era alto demais não era um erro, era uma pista sobre o que o designer do jogo queria alcançar.
as diferenças se tornaram os dados mais interessantes de todos, revelando coisas não só sobre física, mas sobre game design. E assim, no final dessa jornada, o resultado foi muito maior do que só uma nota na matéria. Foi uma descoberta poderosa que uniu dois mundos que, a princípio, pareciam não ter nada a ver. Então, o que a gente leva disso tudo? Bom, o Davi não só aprendeu mecânica clássica. Ele desenvolveu pensamento crítico, aprendeu a analisar simulações, ele transformou a paixão dele numa ferramenta de análise, provando que, com a abordagem certa, como a da escola dele, o aprendizado pode acontecer em qualquer lugar. E isso nos leva à reflexão final. A história do Davi mostra que o conhecimento não está preso em livros ou salas de aula. Pode estar num campo de futebol virtual ou em qualquer outra coisa que nos apaixona. A verdadeira questão é: qual é o laboratório que está aí, esperando para ser descoberto por cada um de nós?